Olá, sejam todos bem-vindos ao Tóquio do Varejo com Causa. Eu sou Rodrigo Piponzi, cofundador da MOL. Eu estou muito animado para mais um encontro dessa série de boas conversas com empresários do ramo do varejo sobre as amplas possibilidades de impacto social e cultura de doação envolvendo empresas, produtores e consumidores e sobre a cultura de solidariedade entre os clientes. Esses encontros servem para falarmos com qualidade sobre doações, produtos sociais, campanhas e tudo que envolve a participação de consumidores cada vez mais engajados e solidários. Para quem não conhece, essa é uma série de encontros, né, que integra o projeto Varejo com Causa, que é uma plataforma criada pelo Grupo MOL, com informações sobre o engajamento dos varejos brasileiros no tema da cultura de doação. A gente tem um site muito bacana, com muitos dados, casos de sucesso, enfim, tem um monte de coisa legal lá para quem quiser mergulhar nesse assunto. Para conferir, é super simples, www.varejoconcausa.com.br. O tema do nosso encontro de hoje é o impacto do futuro, como o varejo vai mudar o mundo junto com novas gerações de consumidores digitais e ultra engajados. Um tema, assim, super relevante para os dias de hoje. E para a conversa de hoje, eu tenho o prazer de ter dois convidados muito especiais. O Hugo Bethlen, que é o Chief Purpose Officer da Bravo GRC, e o Juliano Otta, que é o CEO da Telha Norte Tumeleiro. Sejam bem-vindos, Juliano e Hugo. Obrigado por estarem com a gente. Só para rapidamente apresentar vocês, o Hugo é Chief Purpose Officer da Bravo GRC e cofundador e presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Ele tem 35 anos de experiência no varejo, passou por cargos de chefia em diversas empresas como Carrefour, Hop Hari, Cico, Grupo Pão de Açúcar, é conselheiro no IDV, né, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, formado em administração de empresas pela FMU e em ciências contábeis pela Paulo Eiró, e tem uma série de cursos e especializações em várias instituições, como Cornell, Harvard e Oxford, e Stanford, né, Hugo, onde a gente estudou juntos. Ele também é autor de livros, sendo o mais recente, A Estratégia do Varejo sob a Lógica do Capitalismo Consciente, que ele acabou de lançar e que está muito, muito legal de ler. Apresentando o Juliano também, o Juliano é CEO da Telha Norte Tumeleiro desde 2017, né? Na Telha Norte ele trabalha desde 2009, onde foi diretor de vendas e operações, entre outros cargos. Ele também passou por outras empresas como Procter Gamble, PointP e SFIC. É membro dos conselhos do IDV também e do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e é formado em administração pela FGV, não sei se a gente foi colega, enfim, mas... Acho que veterano, eu acho. Veterano, você também é veterano, é verdade. E é mestre pela ESCP Europe, com curso de especialização na Universidade de Harvard. Estou até sem fôlego com essas apresentações, pessoal, mas obrigado aí por estarem com a gente. Agradeço muito aí vocês poderem participar aqui do Varejo com Causa. Prazer. Vamos lá, então. Vamos começar. E eu acho que nada melhor do que começar pelo começo, né? A gente fala-se muito hoje, né, sobre os conceitos do capitalismo consciente Brasil, da agenda ESG, né, essas 3 letrinhas mágicas que estão mudando, né, o mundo corporativo. E eu queria, na verdade, começar pelo Hugo, convidando você, Hugo, a contar um pouquinho sobre o que é Instituto Capitalismo Consciente, o que são essas 3 letrinhas ESG e como que isso hoje está contextualizado no Brasil, no sentido de as empresas estão moldando suas estratégias em função disso, não estão ainda, qual que é a situação desse contexto no país? Bom, prazer em estar com você, obrigado, Rodrigo, pelo convite, prazer enorme, Juliano, estarmos novamente juntos, falando sobre causa, né? Qualquer tipo de causa é extremamente relevante. E para poder responder sua pergunta, Rô, eu tenho que dar um passo atrás, tenho que voltar uns 240 anos, mais ou menos, até Adam Smith, quando ele escreveu um livro, né, A Riqueza das Nações, e ele foi considerado em 1776, quando saiu o livro, o pai do capitalismo, mesmo sem saber o que era isso. E na época, uma nação era mais rica que a outra, não pelo seu ouro, prata, agricultura, artes ou cultura, mas sim pelo grau de liberdade de seu povo. E grau de liberdade para quê? Para poder empreender, para poder tirar os seus entes queridos, né, da miséria, e isso foi crescendo de tal maneira que ele conseguiu dar oportunidades também para outras pessoas além da sua família. Mas hoje a gente pergunta, então, e afinal, então, o capitalismo, será que é uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade? A resposta é absolutamente sim. Veja que nós estamos
nessa live na plataforma, graças ao capitalismo que lá nos anos 90 inventou a internet, a empresa que nós estamos usando a plataforma inventou essa plataforma, né? As empresas hoje geram um tremendo resultado, nós aumentamos dramaticamente a expectativa de vida nesses 240 anos, melhoramos significativamente a renda per capita das pessoas, diminuímos, né, a pobreza extrema, praticamente acabamos com o analfabetismo, e se nós estamos, graças a Deus, vivos, a despeito de toda a dor e todas as perdas que tivemos de vidas e empresas ao longo da pandemia, que ainda está aí, temos que agradecer o capitalismo também pelas vacinas que saíram em tempo recorde. Por outro lado, é uma pergunta interessante, porque será que também não é uma das ameaças à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? E a resposta é também sim. Aliás, estamos nessa pandemia por causa desta busca insana, né, de acumulação infinita e de destruição, não só do meio ambiente, como do psicológico das pessoas. Então, nós acreditamos no capitalismo consciente, que aquele modelo antigo, né, work hard, sangue nos olhos, faca no dente, né, vai que vai, sai para matar um concorrente por dia para ganhar market share, tá? Não dá para continuar funcionando. Aquele chamado capitalismo de shareholder, né, o capitalismo do acionista, cuja única responsabilidade social da empresa é maximizar o lucro do acionista, e muitas vezes às custas da dor, do sofrimento e da miséria de outros stakeholders, não pode continuar funcionando. Então, em 2008, duas pessoas, né, Raj Sisodia, professor de Babson, e John Mack, CEO do Whole Foods Market, fundam, né, criam o movimento Capitalismo Consciente, e nós, em 2013, vamos aos Estados Unidos e pedimos para abrir o capítulo brasileiro, então nós já vamos para 8 anos, e nós temos um propósito claro: ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Mas, para isso, com essas questões, né, nasce a necessidade de ter quatro pilares fundamentais, né? Um propósito maior, que driva todas as nossas decisões, onde o lucro é consequência e não é foco. Tratar todos os stakeholders de forma equânime, inclusive sendo o shareholder, o acionista, um dos stakeholders. Criar cultura e valores que garantam a sua perpetuidade e, principalmente, ter líderes conscientes como o Juliano, né, e como você mesmo, Namol, que cuidam das pessoas para que juntos nós possamos cuidar do nosso planeta. E com isso nasce o capitalismo para stakeholder, né, que, ao mesmo tempo que busca, sim, maximizar o retorno do acionista, gera bem-estar e riqueza para todos os demais stakeholders. E aí é que vem a questão do ESG, que tanto se fala. Se o seu negócio for ainda capitalista só para o acionista, onde o seu único propósito é a maximização do lucro dele e dane-se o resto, por que você vai se preocupar com ESG? Por que você vai olhar para o social, seja interno ou seja externo, e muito menos o ecoambiental? Então, existe um pressuposto que, para se falar de ESG, tem que ser capitalismo para stakeholder, ou seja, capitalismo para todas as partes interessadas. E, afinal, o que é o ESG, já traduzindo para o português? É o ecoambiental, o social e a governança. E é sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos com ética e transparência. Mas, no fundo, tudo começa pela governança, que, por sua vez, não vai tolerar ações e investimentos no social ou no ecoambiental que sejam de fachada. Muito bom. Tem, até nesse gancho, né, Hugo, tem um artigo da Harvard Business Review que conduziu uma análise entre 1996 e 2011 que
mostrou, né, efetivamente que empresas que trabalham com essa ótica, né, com essa visão que você está trazendo do capitalismo consciente, performam 10 vezes melhor do que as outras, né? E aí eu queria passar a bola para o Juliano, né, para começar a trazer um pouquinho disso na prática, né? Acho que tanto de um lado, de como na sua visão o varejo pode adotar essas práticas, né, colocando o ESG para dentro das suas estratégias, e como isso pode ser, né, comunicado aos seus consumidores. E aí, eventualmente, se quiser trazer ótimos exemplos que eu sei que você tem aí na Telha Norte Tumeleiro, acho que seria super legal também. Legal, Rodrigo. É um prazer estar com você aqui nesse talk aí, só falando de coisa boa. E é um prazer estar com o Hugo, né? A gente está sempre juntos no IDV, no Capitalismo Consciente e em outros talks também. E é muito bom falar sobre esses assuntos, porque eles fazem já parte da nossa realidade. E o que é muito bacana de ouvir a história do capitalismo consciente, né, lá começando em 2008, com o John Mack e o Raj Sisoda, é que eles foram visionários, sim. Porque sei lá, 13 anos atrás, em 2008, quando foi fundado, se falava muito pouco de todas essas dimensões. E mesmo em 2013, eu diria que o Hugo também foi visionário, porque no Brasil não se falava disso com força, como está sendo falado agora. Se for pensar, foi começado a falar realmente com mais força a partir da pandemia, né? De uma forma massiva. Então, parabéns aí, Hugo, por ter trazido o capitalismo consciente, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento. E o que a gente pode ver, né, até para responder a sua pergunta, Rodrigo, eu vou fazer também um foco, vou ir um pouco para trás, para falar um pouco dos consumidores novos, justamente dessa geração nova que está trazendo a necessidade do ESG, do capitalismo consciente. Porque é uma geração, né, que nasceu, a geração Z aí, que, né, já está entrando agora no mercado de trabalho, é uma geração que nasceu já preocupada, ansiosa, nasceu num mundo com muitas crises econômicas, sociais e ambientais, né, com uma mudança do mundo de trabalho totalmente desestabilizadora, com uma aceleração das mudanças muito grande, e é uma geração que, tendo em conta essas incertezas, falam assim, a gente vai empreender e a gente vai agir socialmente. E eles estão puxando isso e transferindo já para outras gerações, como a nossa, e como as dos nossos pais, e até mesmo às vezes avós, né? Então, é uma geração muito mais consciente, inclusive no consumo, que está buscando o minimalismo, né? Não compram tudo como a gente comprava, não são tão apegados à marca como a gente era, e realmente estão medindo os investimentos, né? Buscando utilizar o que é utilizável, reutilizar o que é reutilizável, e muitas vezes não comprar e simplesmente ter esse uso. Ela quer saber realmente esse propósito maior, o que o Hugo falou, é o primeiro princípio do capitalismo consciente, o propósito maior. Isso, no passado, era um quadro que ficava lá na parede das empresas com a missão, visão e valores, né? Quanto a gente já deu risada disso, se cansou e não acreditou nisso no passado. Hoje em dia, eles querem propósito maior na prática, porque hoje o mundo é transparente, o que a gente vê dentro das empresas é incrível, a gente sabe tudo que está acontecendo, então não adianta fingir e colocar só um quadro na parede. Inclusive, eu acho que essa é uma grande tendência, né? Porque a reputação das marcas hoje, das empresas, ela está muito mais baseada numa percepção do que ela faz para a sociedade do que os próprios produtos. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa recente, foi uma das pesquisas que mais me chamou a atenção desse ano. Uma pesquisa da Fleishman Hillard, aquele Instituto Internacional de Pesquisa, e eles fizeram uma pesquisa em 2019 e uma pesquisa em 2021, mostrando que as empresas, elas constroem reputação hoje mais pelo impacto que ela causa na sociedade, o posicionamento que eles têm na sociedade e no meio ambiente, do que nos próprios produtos. É uma coisa incrível de pensar, né? Quando eu li a pesquisa, eu li 2 vezes para ver se eu estava entendendo mesmo. Hoje, e eles juntaram os números, 53% se eu me lembro bem, 53% dos entrevistados disseram que os investimentos em prol da sociedade e o bom comportamento da gestão, que é a governança, que a gente falou que precisa começar pela governança, disseram que isso que fala sobre a reputação da marca. E 47% somente que são os benefícios dos produtos e serviços que contam, né? Então, é uma geração que é muito mais consciente e, ao mesmo tempo, uma geração mais individualista, porque eles buscam a autenticidade. Não é à toa que o tema da diversidade é tão importante também para essa geração. Enfim, e além disso é uma geração mais infiel com as marcas, exige muita conveniência, é uma geração desafiadora. E aí, né, respondendo uma parte da pergunta, como que as empresas têm que lidar
com esse novo consumidor? É lidar falando e fazendo. Eles querem que as empresas falem mais. O que a gente está fazendo aqui, eles querem ouvir o que a gente tem a dizer sobre esses temas. Mas não basta. Eles querem que as empresas digam o que elas têm de único, de autêntico. Por exemplo, eles querem ouvir o que a Telha Norte tem para falar quando ela fala assim: o meu princípio é tornar o mundo um lar melhor e facilitar a obra dos clientes. Como que eu faço isso? Eu faço isso através dos meus produtos e serviços, eu faço isso ajudando a comunidade onde eu estou inserido, com doações, inclusive, incluindo as pessoas que moram nessas comunidades através do emprego, respeitando as leis do trabalho, respeitando também a diversidade, decidindo incluir as pessoas. E eu acho que isso é talvez a principal marca dessa nova geração. A gente precisa falar e a gente precisa fazer. E a gente precisa mostrar o que a gente é autêntico. Não basta mais ter aquele discurso blasé, aquele politicamente correto, porque isso aí está transparente e as paredes hoje são transparentes. Perfeito, né? Coerência, eu acho que é coerência, amplitude, né? Quando a gente fala de botar o ESG para dentro da estratégia, é isso, né? É muito um olhar muito mais amplo do que se tinha até pouco tempo atrás. E até, enfim, acho que isso faz até ampliar um pouco a lente quando a gente começa a olhar para isso, né? E isso vem muito da experiência que a gente tem na MOL, que eu gostaria de escutar vocês também, né? Quando a gente trabalha com redes de grandíssimo impacto, seja pelo número de clientes, de lojas, mas também pelo número de colaboradores, né? A gente sabe o quanto esses colaboradores dentro de redes, né, de varejo são vozes potentes e é muito real hoje dizer que boa parte desses colaboradores já pertencem a essa geração, né, que o Juliano está trazendo. São vozes que representam aquele negócio e de alguma forma tem que se sentir representadas naquele negócio, né? Ele não vai ecoar algo que ele não acredita, né? E ao mesmo tempo vivem sob um constante risco desse momento, né? De um lugar onde o que se chama por indústria 4.0, né? Começa a substituir essa mão de obra por automação. Enfim, tem até aqui um dado interessante no estudo de 2019, né, do Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações da UNB, que apontou que se todas as empresas do Brasil decidissem hoje substituir trabalhadores humanos pela tecnologia, 54% dos empregos formais estariam em risco, né, o que significa aí 30 milhões de vagas com carteira assinada. Então, eu queria que vocês também olhassem um pouco para essa ótica, né, quando a gente fala do varejo dentro do contexto do capitalismo consciente. Qual que é o papel, né, dos colaboradores nisso? E mais do que isso, qual que é o papel que o varejo tem para educar esse colaborador, para reter esse colaborador e para preparar ele para essa indústria 4.0? Acho que a experiência do Juliano na Telha Norte, a experiência do Hugo, especialmente, né, não só pela experiência de vida, mas acabou de escrever um livro falando sobre isso. Enfim, então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho disso. Se quiser começar, Hugo, depois o Juliano complementa. Não, eu queria relembrar, porque a gente está vivendo um momento de ESG um pouco romântico também, né? Onde parece que a gente acordou agora e a solução do mundo de salvar o planeta, né, está só na mão das empresas. Não é bem assim, né? Porque nós temos que agir com princípios ESG, por isso que eu disse que a governança vem à frente, mas eu relembro uma máxima de Peter Drucker que diz assim: só existe uma definição válida para a proposta do negócio: criar valor para o cliente. Uhum. E aí eu entro no seu ponto. Sem colaboradores, não há clientes. Sem clientes, não há receita. Sem receita, não há lucro. Sem lucro, não há negócio. E sem negócio, não há ESG para se falar do assunto. Quando a gente fala da questão da revolução 4.0, da automação, inteligência artificial, machine learning e tudo mais, a gente deveria voltar, não precisa voltar tanto como eu voltei 240 anos, podemos voltar a 120 anos, começo do século, né? O que se fez, com muito menos preocupação, com os acendedores de lampião de rua, com a chegada da energia elétrica? O que se fez com os cocheiros, com a chegada dos automóveis, caminhões? O que se fez com
os donos de diligência com a implantação do ônibus ou do trem? O que se fez com os carregadores de mala quando inventaram as rodinhas? Então, se for nessa teoria, certo? Cara, todo mundo se reinventou. E não tinha, entre aspas, esse discurso de consciência do que vai acontecer com os caras. Mas já que nós temos agora, por que não tomar a iniciativa de dizer somos responsáveis por qualificar as pessoas que têm ameaça de perder seus empregos simplesmente porque esses empregos são desqualificados? Se nós tivermos esse papel de dar condições, né, no ponto de partida, porque nós acreditamos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar inclusão e riqueza. Mas, para isso, a gente tem que dar as condições iguais no ponto de partida. Meritocracia é um termo super importante, mas depende qual ambiente você está competindo. Que condições você tem. Não dá para você pegar uma pessoa completamente despreparada, não porque ela não quis, não porque ela não se esforçou, porque o ambiente inteiro na qual ela foi nascida e criada não permitiu que isso acontecesse. E aí a empresa diz assim, não, isso não é meu problema, isso era o problema do governo, o governo que realizasse a questão social da desigualdade. Não, é seu problema sim, porque o único jeito de você conseguir transformar a sua geração de lucro em impacto social é efetivamente dar oportunidades iguais para todo mundo, no ponto de partida. Perfeito. Juliano, quer complementar? Sim. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto no varejo é justamente a nossa possibilidade e o nosso impacto realmente em trazer as pessoas para o trabalho. Porque o trabalho é sinônimo de dignidade, né? Quando a gente traz as pessoas para o trabalho, a gente traz dignidade para elas. E o varejo está muito bem posicionado nisso, porque é um emprego, o primeiro emprego da grande maioria das pessoas no nosso país. A gente está acostumado a incluir essas pessoas. E eu diria que o varejo tem esse papel social desde sempre no Brasil. Porque no Brasil, os varejistas foram forçados a ter esse papel social. Não é que as pessoas acordaram e falaram assim, eu vou ter esse papel social de formar as pessoas, de educar as pessoas, porque eu acho que é bom e tal. Não, foi por necessidade. Porque, infelizmente, a nossa educação básica e a intermediária, que capacita as pessoas a dar esse salto, né, entre o estudo e o trabalho, ele não existe no Brasil, ele é muito pouco efetivo. Então, as empresas de varejo têm estruturas enormes, muito competentes, de capacitação, inclusive nas coisas básicas, que deveriam ser provindas da educação básica, né? E aí as empresas se desenvolveram, né? Então tem universidades corporativas, a gente mesmo tem a escola do varejo lá dentro da Telha Norte do Meleiro, e a gente está acostumado a formar essas pessoas inicialmente, e dentro, né, da nossa empresa, a gente também, por dificuldade de não atrair ou mesmo de não achar no mercado profissionais para as profissões do futuro, a gente acaba fazendo isso. Um exemplo é agora o que a gente está vivendo, né, nessa escassez de mão de obra ou dificuldade de reter profissionais do digital, né, de dados, de tecnologia. O que está acontecendo nas empresas, e acho que esse é um papel muito bacana. A gente está dando possibilidade às pessoas que estão dentro a se capacitar em análise de dados, em se capacitar no digital, em poder aprender a programar. Porque a gente não consegue trazer pessoas de fora. Então, a melhor alternativa, e isso cola com o social interno das empresas, de fazer as pessoas se desenvolverem, aumentar ainda mais a dignidade. Eu vou até pegar o gancho e vou fazer uma pergunta 2 em 1 para você, Juliano, e aí o Hugo pedir para o Hugo complementar também, né? Acho que você falou uma coisa muito poderosa, que na verdade é o que eu acredito trabalhando com o varejo, que é esse poder de transformação e esse papel, né, de transformação que o varejo tem por natureza, né? Ele é a porta de entrada para o primeiro emprego, ele tem, né, a questão dos grandes volumes, né, que influenciam diretamente a sociedade. E tem um elemento que, para mim, é uma das grandes belezas do varejo, que é a capilaridade, é a presença física, especialmente num país como o Brasil, que é um continente, praticamente, né, as regionalidades, as diferenças, isso é muito interessante quando você trabalha com o varejo. Então, eu queria estender a pergunta para você, para entender como é que a capilaridade é um elemento que pode trabalhar muito dentro dessa agenda do impacto social,
nesse olhar de comunidade, né, nesse olhar, até mesmo indo um pouco mais ali na loja física, como é que a própria loja pode ser esse espaço, né, de promoção, de impacto social, de responsabilidade social. E eu queria que você trouxesse um pouco do que você vê também fora do Brasil, né, que pode ser muito bem aproveitado. Você usou até essa referência agora na sua última fala, mas o que temos lá fora que pode eventualmente ser incorporado nas nossas estratégias aqui dentro do Brasil? Muito legal. Falando um pouco da capilaridade, né? A gente está num mundo que a gente precisa da voz e da latitude para os nossos funcionários trabalharem na ponta, né? Toda empresa de varejo, acho que vai ser uma empresa responsável, uma empresa de verdade sustentável, quando cada um na ponta tiver esse comportamento sustentável, né? E eu sei que é uma transição que a gente está vivendo. Eu comecei num esquema, certamente vocês também, em que a gente tinha uma hierarquia muito rígida, né? Que a gente costumava seguir ali, né, os manuais, os processos, e a gente está indo para uma transição em que a gente precisa dar voz e as pessoas precisam aprender a exercer essa voz. É o chamado empoderamento, né? Eu gosto muito de dizer que empoderamento é quando a gente dá autonomia e as pessoas devolvem com protagonismo. Então você dá espaço e as pessoas agem. Então, para que o empoderamento aconteça, precisa ter essas duas coisas. E a mesma coisa vale quando a gente fala de sustentabilidade e impacto social. Então, eu não posso falar que eu dou autonomia se eu não deixar as lojas, em suas comunidades, terem essa ação, essa latitude. Hugo, eu queria que você complementasse também, trazendo, enfim, um pouco da sua visão sobre isso. Então, já que você falou do livro, vou fazer uma propagandinha. Aí, ó, boa, faz o merchan aí. Que é importante. E por que eu escrevi esse livro? Você falou autor de livros? Não, esse é o primeiro, viu? Olha só, falha minha. Pô, eu achei que você tinha escrito um 5. É o primeiro. Não, esse é o primeiro. Fiquei tão entusiasmado que talvez escrevam outros. Boa. Mas por que eu escrevi esse? Porque eu peguei exatamente o segundo pilar do capitalismo consciente, que é tratar todos os stakeholders de forma equânime, todas as partes relacionadas. Qual é a vantagem, né? Eu e o Juliano já vivemos no IDV há muitos anos, eu um pouco mais que ele, e toda vez que no passado, né, a gente recebia presidentes, eles iam e era um evento enorme. A gente botava uma mesa com 140, 150 representantes dos 70 associados, mais ou menos, para estarem lá, ver o presidente, né, ou a presidente, que já esteve com a gente também, fazer perguntas, tudo mais. E eu lembro que normalmente eles diziam, quando passava rodando assim, eu sou fulano da empresa tal, sou fulano da empresa tal, sou fulano da empresa tal. O próprio presidente dizia assim, eu provavelmente já fui a todos os seus negócios. E um outro fato é que, em algum momento, agora, tem alguém passando em algum varejo desse país. Então, falar sobre varejo é falar de algo que é palpável, que é tangível, que é fácil de perceber. Essa relação interativa. Claro, o e-commerce é fundamental, claro, o omnichannel é fundamental, a evolução é irreversível. Graças a ele, muitos dos varejos, principalmente não essenciais, sobreviveram durante o momento de lockdown da pandemia e evoluíram e aprenderam muito com isso. Mas nós somos seres viscerais, né? Eu fui CEO lá do Hopi Hari e eu aprendi visceral com aquele momento de descer a montanha-russa, né? Que vem assim, é assim que a gente precisa ter essa relação humanizada. Então, falar de varejo, falar dos seus stakeholders, é muito comum e muito natural para qualquer leitor, para qualquer cidadão. Você não precisa ser um especialista para entender essa relação de troca. E aí, o que a gente acredita também? Que somos o maior empregador privado desse país, né? E o que tem isso de vantagem? É que a gente pode dar a oportunidade efetiva, e aliás foi um painel incrivelmente bem conduzido pelo Juliano, né? No nosso evento, no evento do Latam Retail Show, que foi a inclusão do jovem, a oportunidade do primeiro emprego. Eu não estou falando nem de jovem aprendiz necessariamente, mas eles também. Ou seja, é uma porta de entrada e que hoje se descaracteriza daquela porta de entrada antiga da minha época. Eu comecei no varejo nos anos 70 e na época era binário, ou tu estuda ou tu trabalha.
Hoje não, é o acolhimento de ambos. Você trabalha e também pode estudar, mesmo estando no varejo, para poder evoluir. E eu tive o prazer de trabalhar com 2 redes do Grupo Pão de Açúcar que cuidavam especificamente de clientes de baixa renda. O antigo Barateiro, que virou Compre Bem, e as Sendas, no Rio de Janeiro. E aprendi muito com eles. Na época, inclusive, com o Renato Meirelles, né, que é o presidente do Instituto Locomotiva, a gente tinha um trabalho que era Data Popular. Nós fizemos uma ida, né, uma semana de viver na casa dos clientes. Por quê? Porque nós, eu, você viu nossos currículos. Katsu, só de curso universitário nós temos mais anos do que a média da população brasileira de estudo. Tá? Isso não é justo. Então, o que nós fizemos? Nós dissemos o seguinte: chega de arrogância intelectual. Isso nós temos sobrando. Ah, eu estudei, então sei mais que você. Não. Eles sabem a vida. Vai lá escutar. Vai lá viver. E eu fui fazer esse trabalho tanto em São Paulo como no Rio. E olha que interessante, eu achava que depois que tinha feito em São Paulo, valia para o Brasil. Lê do engano, de novo. É completamente diferente. Você tem que ouvir cada região, cada necessidade. A cultura regional é muito diferente. E vivendo na casa dos clientes, nós vamos aprender valores fundamentais que eles entendiam. E por isso que eu digo, o maior filósofo desse país foi Joãozinho 30. Pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. E é incrível como, quanto mais baixo a renda, não estou dizendo de miséria, mas quanto mais baixa a renda, mais solidária as pessoas são em relação à necessidade dos outros. Por quê? Porque elas já viveram isso. Bom, a gente está chegando aqui, caminhando para o fim. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, antes da gente encerrar aqui, que tem muito da pandemia, né? Eu queria... a gente viu muito envolvimento das empresas, né, durante a pandemia com doações, enfim, um volume nunca antes visto no país. Mais de 7 bilhões de reais, né, foram doados ao longo da pandemia, 85% disso, mais ou menos, vindo de empresas, né, e até mesmo, enfim, ações entre concorrentes. A própria Telenorte, né, através do Grupo Saint-Gobain, se unindo a Leroy Merlin para reformar uma ala, né, da Santa Casa, se não me engano, né? E então, assim, eu acho que eu queria muito escutar de vocês como que a pandemia, de fato, pode colocar essa temática da cultura de doação, né, da filantropia, do investimento social privado para dentro dos negócios. Como é que vocês estão enxergando? A gente vai conseguir, de fato, aproveitar isso, né, para dentro da estratégia do varejo? Ou isso corre um risco de ser algo pontual, que ocorreu na emergência e que, infelizmente, a gente vai, de repente, voltar ao velho normal depois da pandemia? Enfim, então eu queria só que vocês navegassem um pouco por isso para a gente poder depois fechar aqui o nosso talk. Quer começar, Juliano? Pode ser. Eu acho que a gente teve um movimento maior do que esperado nessa pandemia. O que eu acho que pode... Logicamente, a gente teve um pico aqui na pandemia, eu acho que de solidariedade, porque as necessidades ficaram muito escancaradas. Eu costumo dizer assim, a gente toma urgência das coisas quando a gente consegue enxergar realmente a necessidade ali, né? A gente... quando realmente, né, consegue ter essa empatia, né, sentir realmente a dor do outro, eu acho que todo mundo se mobiliza, né? Nós somos seres humanos, somos seres sociais por natureza, né? Então, eu acho que o fato de a gente conseguir enxergar as coisas, né, de uma forma clara, eu acho que mobiliza muito. E acho que isso a pandemia conseguiu, e acho que ativou toda essa solidariedade que tem dentro de nós, né, seres humanos. Isso é uma coisa que vai, né, ao longo da normalização, vai desaparecendo. E o que vai acontecer normalmente? As pessoas vão voltar a olhar um pouquinho, né, para dentro, agora a retomada, né, e vai perder um pouco o foco, né, nos problemas que continuam aí. Não é porque a pandemia passou que não vai ter ainda muita gente morrendo de fome, e a gente está vendo, infelizmente, né, essa retomada aí, né, das atividades normais, que a fome está muito presente, só que ela está menos transparente. Então, isso, infelizmente, vai ativar menos essa solidariedade das empresas, né? Infelizmente mesmo, né? Porque a situação não mudou muito, né? E eu acho que as pessoas vão voltar à sua normalidade.
acho que tem uma responsabilidade grande de nós, empresários e executivos. A gente precisa, nas nossas organizações, relembrar sempre as desigualdades e os problemas que o nosso país tem. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes as pessoas me interpretam mal. Eu falo assim, o bom líder hoje, né, e eu acho que não é hoje, mas eu acho que sempre, é aquele que procura bastante os problemas. Porque os problemas existem, a multitude. O bom líder é aquele que continua provocando a si mesmo e a sua equipe a enxergar os problemas. Porque quando a gente enxerga os problemas, eu tenho certeza que a gente resolve. Quantas vezes a gente não acaba entrando numa crise porque a gente não olhou o problema antes? E na nossa realidade brasileira, é verdade, às vezes a gente que está sentado nesse privilégio que nós temos, como o Hugo falou, né, nós somos privilegiados, né, nós três aqui, grande parte das pessoas com quem a gente convive, somos privilegiados. E se a gente bobear, a gente esquece da realidade massiva que a gente tem, inclusive dentro da nossa empresa, de pessoas que dentro da nossa empresa, tendo a dignidade de ter um trabalho, ainda assim passam muita dificuldade, até mesmo fome. Então a gente tem muita coisa para fazer nas nossas comunicações, e a gente precisa manter ali no topo da agenda a solidariedade como um eixo estratégico. Maravilhoso, belíssima mensagem, concordo 100%. E você, Hugo? Rodrigo e Juliano, quem está nos ouvindo e assistindo, eu gostaria que a pandemia, no seu lado positivo, se é que existe, né, porque trouxe tanta desgraça, dor e sofrimento, tivesse sido um game changer, ou seja, uma virada de jogo. Mas, infelizmente, eu percebo que, no máximo, foi um game accelerator, ou seja, um acelerador do jogo. Tá? Porque o Brasil não tinha esse grande hábito, né, da cultura de doação, infelizmente, e como eu disse, quanto mais a curva, né, a régua baixa em termos de poder aquisitivo, mais voluntário eu sou, porque eu já passei por dificuldades. Tanto é que no estudo da própria locomotiva, no ano de 2020, nesse pico dos 7 bilhões, né, 47% dos brasileiros fizeram alguma coisa, algum tipo de doação, mas analisadas as periferias, analisadas as comunidades, né, chamadas favelas, 56% fizeram algum tipo de doação. É desproporcional essa questão. E você sabe, você coordena o próprio Instituto ACP também, todo o trabalho que foi feito para essa arrecadação, né, teve o seu pico e agora teve seu vale, né? Despencou. O Brasil, né, já se dizia que não tem memória, né, tem, né, uma vaga lembrança. Então a gente faz as coisas e esquece com uma rapidez incrível. E mesmo ações que foram super marcantes, tem que se perguntar se essas ações super impactantes estavam efetivamente adequadas ou enquadradas, ou eram do tamanho que as companhias efetivamente podiam dar. Eu acho que não. Acho que as companhias podiam ter feito muito mais. Grande mensagem, Hugo, para a gente encerrar. Muito a pensar, mas especialmente muito a fazer, né? Acho que a gente está num lugar que a gente tem que agir, a gente tem que tomar atitude, tem que influenciar os outros, né? Especialmente pelos lugares que a gente está hoje. Então, eu queria agradecer. Antes de encerrar, eu vou fazer 2 perguntinhas para cada um, que a resposta é bate pronto, gente. Literalmente uma tradição aqui nos nossos talks. Eu quero saber de cada um de vocês dois qual é a causa do coração de vocês e qual foi a última doação que vocês fizeram. Eu tenho algumas causas do coração, mas eu diria uma que responde às 2 perguntas, né? Eu praticamente doei em todos os projetos que a Tiranote doou também. Feito por Formiguinhas, foi um dos últimos aí que eu doei. Amigos do Bem, que a gente fez uma ação grande lá com a Alcione. E eu acho que a última doação que eu fiz foi para uma comunidade cristã. A minha causa do coração são jovens, principalmente. Então, a última doação foi ontem, ao comprar um ingresso solidário para o 2º Fórum Brasileiro de Capitalismo Consciente, que você pode apadrinhar. Eu resolvi, por R$300, apadrinhar 50 jovens para ser jovens com propósito. Muito bom, gente. Queria agradecer vocês dois. Muitíssimo obrigado. Foi um papo de
altíssimo nível, muita coisa legal, né? Para quem está assistindo, para quem está escutando, poder pensar, refletir, agir, como a gente falou. Foi uma honra estar aqui com vocês dois. Vocês sabem que eu sou fã dos dois, né? Eu tenho interface com os dois, o Juliano, parceiro nosso na MOL, o Hugo, nosso querido conselheiro. Então, enfim, sempre um prazer estar com vocês. E para fechar aqui, convido também todo mundo a acessar o Varejo com Causa. A gente está dentro aqui de uma temática que é absolutamente fundamental. Acho que todo líder, todo executivo, todo gestor de varejo pode fazer muito pelo país. Então, fica o convite para acessar lá o varejocomcausa.com.br e entender um pouco como se envolver com esse tema. Pessoal, obrigado mais uma vez. Tamo junto aí, até a próxima. Valeu.